Olá, amigas e amigos da TV Taperá, você que nos acompanha através do Facebook, Jornal Taperá, Instagram, @Jornal Taperá e através do YouTube, TV Taperá. Hoje nós temos o prazer de receber no nosso programa o Dr. Carlos Aita, é médico patologista, clínico, imunologista e doutor em ciência biológica. E ele também é o responsável pela assessoria médica do laboratório DB Diagnósticos. Seja bem-vindo, Dr. Carlos Aita, no nosso programa da TV Taperá. Boa tarde, Dr. Cláudio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos os telespectadores aí para a gente conversar sobre um assunto bem da moda, né? E é por isso que nós convidamos para que você nos elucide num período que, infelizmente, as taxas de contaminação e de consequências maiores, né, parece que está aumentando. Os índices estão mostrando que está havendo uma recrudescência, inclusive no meu programa anterior, eu tinha comentado que não importa se é a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, a quinta onda, tá certo? O importante é que a gente tem que se proteger, independente de qualquer coisa, o uso da máscara, o distanciamento social, o isolamento quando necessário, a higiene das mãos, o álcool gel, todo aquele protocolo necessário que não custa nada a gente reforçar a importância disso tudo. Estamos aí na campanha da vacina. Uns já tomaram a primeira dose, outros já tomaram a segunda dose. Sempre existe aquela dúvida. Será que a Coronavac está fazendo efeito? Será que a AstraZeneca está fazendo efeito? A gente sabe, como médico, né, que o aspecto psicológico é algo muito importante diante dessa nossa pandemia. Só a gente ficar sabendo que alguém da família está com a Covid, a preocupação já é grande, independente do grau de intensidade, mas só o fato de falar que está com Covid já realmente a família fica muito preocupada, e inclusive aqueles pacientes, né, que foram detectados a Covid, psicologicamente já acham que a coisa vai caminhar para uma complicação, coisa desse tipo. Então o aspecto psicológico envolve muitas pessoas, não é isso mesmo? Aí vem aquela pergunta, né? Poxa vida, isso é pergunta, inclusive, de muitos colegas nossos. Eu fiz a vacina, fiz uma dose, já fiz a segunda dose. Eu queria ver se tem algum exame para ver se realmente, estou usando uma terminologia bem simples, será que a vacina pegou? Então, eu queria que você nos comentasse a respeito do exame que detecta o anticorpos neutralizantes. Quer dizer, para a população que nos assiste, nossos amigos e amigas da TV Taperá que nós estamos assistindo, é o seguinte: quando a gente aplica a vacina, o nosso organismo, depois de um tempo, começa a fabricar a defesa, que são os anticorpos. Aí existem exames laboratoriais, exame laboratorial, para detectar a presença de anticorpos. É por isso que nós te convidamos, cara, para você elucidar para nós essa situação que aflige muita gente. É uma pergunta que a gente tem, assim, eu como assessor médico do laboratório, a gente tem recebido essa demanda, né? Essa pergunta tem sido feita todos os dias por vários colegas, né? Os médicos, como assim, foram, em boa parte, os primeiros a serem vacinados, né? Eles foram atrás de ver se a vacina pegou ou não pegou. Na verdade, então, assim, todas as vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil e na grande maioria dos países, né, elas passaram por estudos prévios de avaliação de eficácia que mostraram que elas são eficazes, né, e que têm uma grande utilidade assim, na redução de riscos com esse vírus, né. Então, a princípio, você tendo feito a vacina, não importa qual a vacina, né? A gente todo mundo tenta comparar, mas a eficácia de uma foi maior do que a outra. Na verdade, foram estudos clínicos distintos, as vacinas não foram comparadas entre elas. O que nós tivemos foram 3 vacinas que estão em uso, né, já em escala maior aqui no Brasil, e elas foram avaliadas em estudos separados, com grupos de pacientes separados. Então, não é possível comparar diretamente a eficácia de uma com a outra. Todas elas mostraram que
funcionam, tiveram um grau de proteção bastante grande. O mais importante, né, de todas elas é que a letalidade após a vacina caiu muito. E isso a gente vê hoje em dia, né, as pessoas idosas e os profissionais de saúde que foram os primeiros a serem vacinados, a taxa de óbitos e quadros graves caiu bastante após a vacinação. Hoje em dia, a gente vê muito mais gente jovem internada, porque a grande maioria ainda não foi vacinada e continua se expondo. Quem foi vacinado não é que não vai pegar a doença, né? A taxa, existe uma redução de casos leves, né? Então, as pessoas vacinadas, uma boa parte se protege e não pega mais a doença, né? Ou se pega, pega casos muito leves. Mas para casos graves, já a taxa de proteção foi muito grande. A princípio, você vacinou, não importa qual a vacina, você não precisa monitorar se a vacina funcionou ou não. O que se tem é que aquelas taxas dos estudos clínicos deixaram evidentes. Mas, obviamente, a gente tem uma curiosidade, né, de saber se a vacina me protegeu ou não, porque também a gente tem as taxas dos estudos clínicos, mas a gente sabe que as vacinas não são eficazes 100%. Elas têm uma taxa de proteção, dentro de cada estudo ali mostrou uma taxas variáveis. Quem fez a vacina, né, quer saber será que eu me protegi ou não me protegi? Tem várias maneiras, né, e aliás, maneiras muito complexas de se avaliar a imunidade. A avaliação de imunidade não é um único exame que você faz que vai te dizer se funcionou ou não funcionou. Tem vários componentes do sistema imune que a gente nem consegue avaliar direito. O que a gente consegue, por experiência já de muitos anos, de se fazer a avaliação é se produzir anticorpos. Essa é a maneira mais fácil de eu verificar se um antígeno, né, que eu inoculei, no caso uma vacina, se induziu uma resposta imune na pessoa. A produção de anticorpos é a maneira mais fácil de eu ver isso no laboratório. Qualquer laboratório faz dosagem de anticorpos para tudo, né? Praticamente tudo que é patógeno. Então, esse é o teste que tem sido feito em escala maior, porque é o mais fácil e que se tem maneiras mais fáceis de dosar. Agora, a produção de anticorpos, como eu falei, é apenas uma das partes, né? Tem várias outras que não são medidas. Então, o fato de eu dosar os anticorpos vai me mostrar apenas que eu produzi ou não produzi anticorpos. Não vai me dizer que não estou imune ou que eu estou imune, né? Porque tem vários outros componentes que nós não estamos avaliando. Mas eu tenho o recurso de dosar a produção de anticorpos, e isso, de certa maneira, traz uma curiosidade. Eu, obviamente, fiz o meu, né? Então, e muita gente tem curiosidade de saber isso. E eu acho que é uma informação útil, não apenas individual, mas esse acúmulo de dados que a gente gera fazendo a dosagem em larga escala, porque os estudos clínicos fizeram a dosagem num grupo seleto de pacientes, e não vai ser ampliado para a população em geral, mas, obviamente, se as pessoas fizerem o teste, o conhecimento que se ganha com esses dados, obviamente vão nos trazer informações. Se a gente não fizer, talvez a gente nunca descubra qual a taxa de produção de anticorpos frente a cada vacina e tal, e esses dados, no meu entender, são importantes, tanto em termos coletivos quanto individuais também. Não vai mudar, nesse momento, ninguém vai mudar a conduta, né? O médico pode pedir o exame para um paciente ou para ele mesmo por uma curiosidade, para saber se o seu sistema imune produziu anticorpos ou não. Mas ele não vai mudar a conduta de ninguém a partir desse exame. Por exemplo, se não produziu anticorpos, nesse momento não se tem como indicar novas doses de vacina. O programa de vacinação é aquele que é estabelecido. Então, eu não vou trocar a vacina, eu não vou dar mais uma dose de vacina. A resposta que eu vou ter é assim, eu produzi ou não produzi anticorpos. E isso me dá uma informação, eu não tenho dúvida, isso me dá uma informação útil, mas não muda a conduta de ninguém. Portanto, não é um teste que tenha alguma obrigatoriedade de se fazer. Não existe uma indicação formal de se fazer o teste. Ele serve como uma informação para a pessoa saber se o seu sistema imune foi capaz de produzir anticorpos. No meu entender, isso é importante. Para mim, mas não muda a conduta de ninguém. Talvez com o ganho de conhecimento, de mais para frente, talvez se consiga tirar informações a partir dessas dosagens que mudem algum tipo de conduta. Por exemplo, até qual é exatamente o nível de anticorpos que é necessário para proteção,
se tem um nível mínimo que indica que eu tenho um problema e não estou produzindo anticorpo, talvez com o ganho, os dados que estão sendo gerados, a gente chegue a uma conclusão dessa que nesse momento ainda não tem. Mas se a gente não fizer, a gente nunca vai ficar sabendo também, né? Se esse exame der negativo, não significa que não estou imunizado. Significa que não foi detectado o anticorpo. Mas isso não quer dizer que eu não esteja imunizado. O meu organismo detectou a presença de anticorpos que foi induzido pela vacinação. Isso realmente dá uma tranquilidade se o teste detectar que eu tenho anticorpo. Essa detecção de anticorpos neutralizantes é uma pequena fração de toda a gama de pesquisa de exame laboratorial. Então, assim, a produção de anticorpos é uma partezinha, quando a pessoa é exposta, né, seja um agente, por exemplo, se for exposta a um vírus, no caso do Covid, por exemplo, quem pegou Covid hoje em dia, o risco, e se salvou, né, o risco de ter Covid de novo é muito baixo. Existem casos de reinfecção, mas são casos, assim, bem baixos, né? O risco é baixo depois que você teve. Ou seja, o que isso indica? O meu sistema imune, eu entrei em contato, meu sistema imune me respondeu, me protegeu, e eu, por enquanto, estou com um risco bem baixo de pegar de novo. A vacina é mais ou menos isso, né? Só que ao invés de entregar o vírus, você entrega um pedacinho do vírus que não é capaz de se multiplicar dentro do organismo. Então, esse pedacinho do vírus que a gente coloca, ele vai induzir o sistema imune a formar uma resposta contra aqueles principais alvos capazes de dar uma proteção. Tem outros aspectos do sistema imune que não são dosados por exames assim de forma rotineira. Então, se a pessoa fez o teste, deu negativo, ou deu taxas muito baixas, isso não quer dizer que a pessoa não esteja protegida. Ela pode ter acionado outros mecanismos da resposta imune que a gente simplesmente não dosou. Está valendo ainda, são aquelas taxas indicadas nos estudos clínicos que validaram as vacinas, e que eles são bastante altos, né? A pessoa que está contente, olha, eu estou assim, quer dizer, está com o astral bom, olha, fui vacinado e fui detectado com a presença de anticorpos, quer dizer, isso realmente dá uma satisfação e com certeza tem uma influência, né, na própria imunidade, né? Isso aí é importante também. Eu acho que essas informações foram fundamentais, como eu falei, não só para a classe médica, de uma forma bastante clara, você levou ao conhecimento de todos nós, e também a importância para todos que assistem o nosso programa aqui na TV Itaperá, porque aí a gente pode reforçar o seguinte: vacinar é preciso, independente do tipo de vacina. A vacina boa é aquela que a gente tem disponível. Isso, exatamente. Vacina boa é aquela vacina que no braço você recebeu. Sempre lembrar que a função da vacina é tentar diminuir o risco de se contaminar ou se contrair a Covid, que essa Covid seja realmente de uma forma bastante leve e que evite a complicação a ponto de eu precisar me internar, a ponto de eu precisar ir para uma UTI. E eu gostaria de frisar a todos vocês que nos assistem aquilo que o Dr. Carlos falou. A vacina boa é aquela que nós temos em mãos. E vamos aproveitar, respeitando todo o calendário vacinal divulgado pelas autoridades sanitárias. Vacinação é é um dos maiores avanços da ciência, né? Talvez o maior, né? Porque ele dá uma taxa, assim, dá uma proteção, né? Quantas doenças a gente conseguiu eliminar de circulação, né? Através de vacinação, né? Doenças que matavam muitas pessoas, né? Então, hoje em dia, a gente tem quantas doenças que a gente já consegue controlar, mesmo que não tenha sido eliminada, a gente controla através de vacinação. É isso que tem que fazer, vacina. Os testes que a gente está conversando aqui, eles são uma curiosidade nesse momento, né? Eles têm uma aplicação, assim, para a gente entender melhor o efeito da vacina, mas eles não são testes que vão dizer se a pessoa vai ou não vai pegar a doença. Dr. Carlos Aita, eu gostaria de agradecer
né, a sua participação aqui no nosso programa Medicina e Saúde da TV Itaperá. Passo a palavra para as últimas considerações suas. Sim, eu agradeço, né, o convite. Esse é um assunto que realmente está na moda. Acho que é importante a gente esclarecer, porque ele surge todo dia nas conversas, né? Eu faço atendimento para médicos, faço atendimento para pacientes e clientes nossos de laboratórios, e sempre tem essa dúvida, mas esse teste deu resultado, deu tanto, o que isso significa para mim? Então, esse tipo de divulgação que vai para uma escala maior de pessoas, eu espero que contribua, né, para as pessoas entenderem melhor o valor do teste. Então, agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos, né, e qualquer dúvida a gente está à disposição sempre para ajudar quando for preciso. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Dr. Carlos Alta, que é médico patologista clínico e imunologista e doutor em ciências biológicas e responsável pela assessoria médica do laboratório DB Diagnóstico. Esse foi o programa de hoje, no sentido de elucidar a questão de exames, principalmente da detecção de anticorpos neutralizantes. Até o nosso próximo programa e compartilhem para os seus amigos. Muito obrigado e até lá.